Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. O Virando o Jogo aqui nos canais 24 e 524 da NET para o mundo no nosso Facebook. facebook.com/RDCTV Digital ou então no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. O nosso programa também está ao vivo no site da RDC TV, o rdctv.com.br/ao vivo para quem quiser ir direto para o player, ou então para ler as notícias no rdctv.com.br. Os bastidores da programação e também da emissora estão no nosso Instagram, o @RDCTV Digital. No Twitter, a instantaneidade das informações e live também dos programas. Para participar, além de mandar as mensagens no Facebook, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 519-9933-9894, 519-9933-9894. O Virando o Jogo desta segunda-feira que inicia a semana, mas já fala do fim, do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem com o Flamengo, que já havia sido campeão, e com a confirmação da queda do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estão conosco Pedro Oliveira, Giovanni Oliveira, Otávio Hoffmann e Bruno Flores para falarmos sobre este fim de Campeonato Brasileiro e, claro, projeções para o início de 2020. Não surpreendeu ninguém, Não sei para vocês, pelo menos para mim não, o Cruzeiro cair, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Era uma queda que já estava sendo anunciada aí e não poderia ser diferente. O time de Minas Gerais vai jogar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei o que vocês acham. Boa tarde. Eu acho que foi, além de surpresa ou não, acho que foi completamente merecido, Porque o Cruzeiro preencheu toda aquela cartilha que a gente comentava até aqui no Virando do Jogo, de o que um time grande precisa fazer para cair. Toda aquela história de time grande não cai, no final, me lembra muito aquele time do Inter de 2016. Mas eu até preferi ver o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras do que assistir o jogo do Inter e do Grêmio, que eram todos no mesmo horário. Mas, de fato, eu vi um Cruzeiro até que não era um time muito ruim. A gente não passava a impressão de que era um time que estava na zona de rebaixamento e estava prestes a cair. Um time que tinha qualidade, um time que tem Fred na frente, que tem jogadores como Pedro Rocha, que começou como titular. Mas quando a coisa começa a dar errado, aí é de um jeito que não tinha mais o que fazer. O Perrella pegou uma situação meio complicada lá, o próprio Adilson Batista, que depois disse que o Ceni tinha razão em algumas coisas que ele tinha falado quando ele saiu, mas não chegou a me surpreender, mas eu acho que é um time que tinha time para não cair. Lembra o Inter, então? Mas é que o time do Cruzeiro desse ano é um time muito melhor do que o do Inter daquele ano. Ah, sim, sem dúvida. Mas eu acho que tem uma diferença muito importante e que a gente vai ver a partir do ano que vem e que é fundamental que sirva de exemplo, principalmente para a dupla Grenal, que é daqui, que é o Cruzeiro é o primeiro grande que cai nesse novo formato em que o clube cai e vai ter cota de Série B, não vai ter cota de Série A. O Inter, em 2017, quando jogou a Série B, tinha uma folha de pagamento maior que muito clube da Série A. O Cruzeiro vai ter uma realidade financeira muito pior. E aí, no caso do Cruzeiro, além da cota, é importante porque a dupla Grenal e todos os outros times sempre tem o hábito de, às vezes, adiantar receitas, pedir adiantamento de cotas. O Cruzeiro fez isso. Exatamente, o Cruzeiro pediu um adiantamento e se falava muito, que vai ter que, inclusive, até devolver alguns valores. Hoje na Sport TV chegou um número, que eu não sei se vocês já tinham, mas assim, de TV, o total que o Cruzeiro vai ter para o ano inteiro são 10 milhões de reais. Isso é uma folha de pagamento, E com jogadores caros, com contratos longos. Isso é o que Grêmio e Inter ganham no Gauchão, para fazer o paralelo. Menos, Grêmio e Inter ganham 12 cada um.
E o Cruzeiro vai ganhar durante o ano inteiro 10 na TV. O Cruzeiro muito significativo. o Cruzeiro antecipou as receitas até 2022. Tem que devolver, né, agora. Eles projetavam cerca de, eu não lembro exatamente o número certo, mas cerca de 60 milhões de reais eles projetavam para receber em 2020. Eles vão receber 9, o número certo é 9, não é nem 10. Então é uma discrepância muito grande. Eu não sei como é que vai fazer se de repente tira nos próximos anos e não precisa de fato devolver esse dinheiro, não precisa tirar do caixa do clube, mas ao longo dos próximos contratos esse dinheiro vai diminuindo, mas... Gente, 9 milhões de reais divididos em 12 meses dá 750 mil reais por mês. Não paga nem o salário Pagaria do o cara Thiago dele. Neves, talvez, por mês. Não, cheguei a ver que o Thiago Neves estava ganhando com vencimentos de premiação 900 mil. Não paga o Fred, que Quer ganha dizer, 800. eu tenho um receio real Nem o Pedro Rocha. que o Cruzeiro não suba em 2021. Primeiro porque não estamos nada acostumados com essa situação, né? Exatamente. E é uma situação que para o time grande, essa debilidade financeira é muito pior, porque ele tem compromissos de time grande. Tem os contratos, tem tudo. Expectativa de time exatamente. É diferente, por exemplo, o América que não subiu. O América está acostumado a fazer um orçamento de Série B, a jogar com Série B. O América chega muito melhor ano que vem do que o Cruzeiro. A Série A é o ano de exceção do América, né? Exatamente. O mais é a exceção. O absurdamente menos, que é o caso do Cruzeiro, e eu, sinceramente, eu tenho a mesma preocupação do Giovani, de o Cruzeiro não subir para a temporada de 2021 para a Série A. Porque tem o elenco inchado. Muitos jogadores ainda têm contrato. Muitos ainda têm. E fazer limpa também é caro. Mandar a gente embora é caro. Tem que pagar multa rescisória de contrato. Tem que começar a achar barca para esses caras agora. E nem todos conseguem. Não conseguem mandar todo mundo embora. Então, eu acho que é extremamente complicada essa situação para o Cruzeiro agora, porque são muitos fatores. O Inter, olha, não conseguiu ganhar a Série B com toda aquela folha, que o Giovani ainda destacou ainda também quando falava sobre todos esses valores, todas essas condições de queda que são diferentes de um ano para outro, e fica cada vez mais difícil para o Cruzeiro agora. Porque daí, quem é que vai querer apoiar o Cruzeiro hoje? Eu ia comentar Porque isso. assim, tem uma diferença do Inter 2016-17 para o Cruzeiro. Porque todos os escândalos do Inter, eles foram descobertos ou alguém colocou isso na luz depois. Verdade. Então assim, o Inter é um clube grande que caiu. Ok, é um clube grande que por um motivo ou por outro não rendeu em campo e caiu. Infelicidade. Assim, a credibilidade, entre aspas, ela tá ali ainda. Porque ela ainda não foi arranhada. Depois, lá em fim de 17, já 18, aí sim tudo veio à tona. Mas o Cruzeiro não. Se sabe que o Cruzeiro caiu também por conta disso. Por vários esquemas, várias irregularidades apontadas. Então, assim, cai e ainda tem esse problema de gestão. É que ainda, por mais difícil que seja você ainda repassar jogadores a outros clubes, fica muito difícil você contratar jogadores, né? Porque os dirigentes do Cruzeiro hoje não têm uma garantia de que, por exemplo, vão pagar os salários. Por mais que eles prometam, por mais que eles estabeleçam um teto de, sei lá, 200 mil, 150 mil por mês para os jogadores que vão vir disputar a Série B, não sabe se vai ter dinheiro para pagar, porque as contas do Cruzeiro ainda não fecham, porque a dívida é muito alta, vai receber muito pouco dinheiro e então a matemática não fecha. Eu não sei que jogadores que o Cruzeiro vai conseguir contratar e acho que o Cruzeiro, talvez mais uma vez, tenha que apostar numa Copa do Brasil da vida, porque vai entrar desde o início, é uma competição que vai pagando rodada por rodada para conseguir ter um pouco mais de dinheiro, mas não pode fazer como fez nos últimos anos e contar com esse dinheiro. Esse foi um dos erros do Cruzeiro. E para jogar a Série B, precisa de jogadores que tenham algum tipo de experiência. Né? Exato. Que nem, um dos grandes erros do Inter, pensando nisso, foi ter contratado o Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira foi contratado porque ele tinha um histórico na Série B. Ele sabia como jogar a Série B. Foi ele que até que botou o Inter na Série A, por todo o trabalho, né? O Zago pegou um time, treinou por pouco tempo na Série B, o Odair pegou nos últimos 2 jogos. Quem classificou o Inter para a Série A de 2018
foi o Guto Ferreira. Mas pensando na dupla Grenal, eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio deviam ir no Cruzeiro e pegar alguns jogadores assim, que vão sair baratos, né? Principalmente, o que mais me vem na cabeça é o Orejuela, lateral do Cruzeiro, que cairia como titular tanto em Inter quanto em Grêmio. Até esse teria que negociar com o Ajax, né? Claro, tem um empréstimo aí com o Cruzeiro, mas teria que negociar com o Ajax. Agora, eu concordo plenamente contigo, tem que ir no Cruzeiro e tem vários bons jogadores, eu traria até outros jogadores do Cruzeiro. O volante, o Ederson, que é um grande jogador, que jogou bem ontem, no primeiro tempo, até o Cruzeiro tomar o gol, ele joga muito bem. Uma pena que para mim aquele que é o principal que eu tentaria, né, especialmente se fosse o Internacional, se machucou em Porto Alegre, que é o Robinho. O Robinho. Né, que estava vivendo uma fase muito ruim no Cruzeiro, estava, né, muito mal lá e até meio fora de forma parecia o Robinho no jogo contra o Grêmio, mas era o jogador que eu tentaria. Claro, agora com esse problema de lesão no joelho, né, não tem como tentar, é um jogador que sei lá quanto tempo vai ficar parado, a gente não sabe até se não houve rompimento do ligamento do joelho dele, né, a gente torce que não, né, até porque imagina quanto tempo ele não vai ficar parado aí longe dos gramados. Agora, essa situação que o Giovanni levantou sobre a diferença financeira é que muda. Até, eu vou dizer o seguinte, se essa preocupação que tu tens com o Cruzeiro é a preocupação que eu tenho com os times da Série A do Campeonato Brasileiro também. Porque a partir do ano que vem, a premiação que é recebida, né, de cotas, ela também está relacionada ao fato do posicionamento que tu tem no Campeonato Brasileiro desse ano. Ou seja, o Grêmio foi quarto, vai ganhar mais que o Inter, que foi sétimo. E vai ganhar menos do que o Flamengo, que foi líder. E vão ganhar infinitamente mais do que o próprio Botafogo, que ficou lá quase na rabeira para cair. O Ceará também. Isso aqui é interessante. É um grande erro. Só que isso é interessante também, porque vai ter que mudar uma lógica de um pensamento, que só quem não teve foi Jesus, né? Que é o Jesus do Flamengo. O Jesus do Flamengo. Flamengo. Para não ter problema. Achei que estava na Bíblia. Que é de valorizar o Campeonato Brasileiro, né? A gente teve o Campeonato Brasileiro durante boa parte do ano para a dupla Grenal, mesmo o Grêmio, ou até mais o Grêmio, que acabou ainda assim chegando na quarta colocação, como uma competição menor, né? Enquanto tu priorizava, e dá para entender por que priorizar os torneios de mata-mata, a Copa do Brasil e principalmente a Libertadores, mas assim, tu priorizar dessa forma e deixar de lado agora que vai ter uma diferença significativa no dinheiro, vai dar problema. Então eu tenho até essa curiosidade, como será o comportamento dos clubes. Eu falei da dupla Grenal, mas isso serve para outros também, né? Tirando o Flamengo, como eu disse, a maioria sempre prioriza os jogos de quarta do que os de domingo, né? Então, ano que vem eu acho que vai ser diferente. Eu vejo como um grande erro da CBF, de fato, não sei se é estimulada pela Conmebol, mas eu acredito que seja um grande erro da CBF estar fazendo isso. Porque se tu quer ter um campeonato competitivo, tu estimula os 20 times a jogarem de um jeito parecido. Por exemplo, se o Avaí, sei lá, se o Avaí não tivesse caído, o Avaí tem que ter uma receita para conseguir bater de frente um Flamengo no próximo ano. Eu acho que eu sempre trago o que o futebol americano faz, que a NFL faz nos Estados Unidos, que o último time tem a melhor posição no recrutamento de jogadores para o próximo ano. Então tu estimula com que os 32 times da liga sejam competitivos um com o outro e que nunca tenha um Flamengo que vá ganhar sempre assim. Tem os Patriots que de fato por 15 anos tem uma discrepância dos outros times, mas é muito mais por bons jogadores que eles conseguem manter ano após ano. Mas eles fazem com que todo ano tenha um time diferente disputando bem e indo bem justamente para ter essa liga com 32 times que não tem nenhum que seja muito ruim, assim, que vá cair, por exemplo. A premiação brasileira ela é igualitária, né, a partir de agora. Todos os clubes recebem exatamente a mesma coisa e mais o percentual de posicionamento. O que é bastante difícil. 40, 30, 30. Né? É, isso aí. O que é bastante difícil, porque, né, para clubes que já estão acostumados a ficar em posições altas da tabela, nada vai mudar, né? Mas e aqueles que não estão acostumados, né? Porque tem time grande que ficou na parte de baixo da tabela, Fluminense, Botafogo, o Cruzeiro não vai receber os 30. Atlético Mineiro, né? E aí, como é que vão se reaver a partir do ano que vem? São situações que precisam ser vistas e acho que esse debate é excelente para o futuro, especialmente da condição financeira
das equipes, especialmente a dupla Grenal, para a próxima temporada. Para detalhar rapidamente, o 40-30-30 que eu mencionei, 40% do valor que é negociado, clube com a Globo, né? Esse valor ele é individual. E esse é diferente, não tem o que fazer. Esse é diferente, tipo, Flamengo e Corinthians ganham mais do que a dupla Grenal, por exemplo. Os 30%, além dos 40%, 30% de colocação, né? Ou seja, a performance dentro do Campeonato Brasileiro, e outros 30% sobre a quantidade de jogos transmitidos. O quanto aquele clube motivou a Globo a transmitir o jogo. E aí, claro que a performance entra nisso também. Mas aí é exclusivamente por número de jogos, por atrativo das transmissões. E esses 30% de performance, por exemplo, o Cruzeiro não recebe. O Cruzeiro recebeu 70% de toda a renda que estava esperando para 2019. Então, eu vou botar talvez num balanço assim de uma empresa. 13º, férias, todas, rescindir um contrato, por exemplo, né, um FGTS, enfim, todas essas dívidas de fim de ano que as empresas geralmente calculam com rendas que elas vão receber no fim do ano. O Cruzeiro não tem isso agora. O Cruzeiro não tem os 30% que seriam pagos agora por conta da colocação. Com certeza. São coisas que terão que ser pensadas e a gente espera que os clubes estejam planejados. Eu lembro de ter entrevistado recentemente aí o Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, e ele disse que o Grêmio se planejou para essa situação. Estou dando um exemplo, né, dos tantos exemplos que a gente vai ter que viver aí nos próximos dias. Não, e até foi no domingo? Não, no sábado pela manhã, ele teve uma apresentação no curso de Gestão e Inovação do Futebol. Perfeito. Do Fute Hub, o Giovanni também estava lá, enfim, o Rogério Amaral é um que estava lá, e o Amodeu colocou que o Grêmio agora com essa questão da compra da Arena, inclusive, da gestão, deve fazer um novo plano de negócios, né, para ver como é que vai ser daqui para frente, uns 4 anos para frente, 5 anos, com a questão da compra da Arena e considerando essa nova distribuição da renda do Brasileirão para que o Grêmio continue saudável financeiramente. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. É simples. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e voltamos para falar dessa última rodada do Brasileirão e, claro, as projeções da dupla Grenal para 2020. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. O site do Sesc, busque você também um pacote, né, para suas férias. Falando em pacote, tentar fazer o gancho aí com o Sesc, o Grêmio fez dois pacotes diferentes, né? Um de liberações, porque a gente saiu daqui sexta-feira e o Grêmio não tinha liberado atletas, mas a lista aumentou bastante. E também fez um pacote de bons jogadores da base, né? Que pelo menos jogaram contra o Goiás de maneira digna. Houve uma série de falhas por parte dos jogadores da base? Houve, é bem verdade, eu acho que isso é super normal. Mas também alguns se mostraram bastante, não prontos, né? Porque prontos a gente sabe que eles ainda estão longe de estar, mas bastante preparados para tal. Só para quem não acompanhou, o Grêmio liberou Léo Moura, Galhardo, Viseu e ainda anuncia que estarão liberados Juninho Capixaba, André e também faltou o nome agora, Júlio César, o goleiro Júlio César, que vai acabar liberando. E o Rômulo também, né? Vai usar o Júlio César como uma moeda de troca porque mudou o seu planejamento, de novo. Então tudo de novo, né? Mas tudo bem. Aí nós temos 7 jogadores que estamos tratando e começa a trabalhar no mercado com esses jovens jogadores que vão começar o Campeonato Gaúcho e também na busca de reforço. Não sei se vocês chegaram a assistir um trechinho do jogo do Grêmio contra o Goiás. Eu vi um pouquinho e depois também fui para o Cruzeiro com o Palmeiras. Alguma coisa vai sair dali. Ferreira, né, o Patrick, mas também é muito complexo. A gente tem que lembrar o torcedor do Grêmio que esse time de transição do Grêmio, mesmo no gauchão passado, enfim, era um time que fazia muitos gols, mas tomava muito mais e acabava tomando viradas, enfim.
por falta de entrosamento, porque cansava, porque a defesa, por ser inexperiente, é um pouco mais difícil, mas que foi dali que surgiram o Jean-Pierre, foi dali que surgiu o Patrick, o PP, enfim. Então, vai ser uma jornada boa, mas tem que ter paciência e saber, como tu falou, que não estão prontos, porque o jovem vai oscilar, mesmo que venha fazer parte do plantel principal. Serviu para observar alguns jogadores, como o Felipe Mejolar, que eu acho que com o Paulo Vitor no gol do Grêmio, a régua baixou muito. E aí, quando vem algum goleiro que faça alguma atuação boa, a torcida já... Não, tem que dar oportunidade pro guri, porque vai o guri, ou vem, o Gatito jogou... Não, põe o Gatito no gol do Grêmio. Também não, entendeu? Não são jogadores. Eu acho que você não pode pegar um goleiro, sair de terceiro reserva para titular do time. E você não pode queimar etapas. O Felipe não conseguiu mostrar ainda não, alguma coisa, né? Tomou gols ontem que, a meu ver, o terceiro gol do Goiás, por exemplo, ele pula muito atrasado, não tem faltou uma explosão ali para chegar naquela bola, talvez, enfim. Embora, só naquele gol específico, eu não cheguei a ver aquela câmera normal por trás do gol, mas a impressão que eu tenho olhando da câmera lateral é que ele estava com a visão encoberta. Não, pode que também pode ser. É algo que tem que claro. Mas não, e o próprio sistema defensivo, né? A prova desse sistema defensivo do Grêmio deixou muitas falhas, mas ofensivamente aí sim. Ferreirinha, muito bom. Um cara é diferenciado, tem coragem. É que no ataque, você ser corajoso no ataque é muito positivo e na defesa às vezes nem tanto. O jogador da defesa tem que ser um pouco mais conservador para não comprometer. Eu acho que o jogo de ontem ele mostrou erros e acertos do Renato. O erro dele, para mim, foi a demora para botar o Rodrigues no Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Rodrigues fez uma partida exuberante enquanto esteve em campo. Claro que a dificuldade não era tão grande assim, para marcar. Tinha ali o Rafael Moura, que, querendo ou não, fez 2 gols, mas ali é o sistema de marcação do Grêmio que está equivocado. O zagueiro não marca o atacante, é uma coisa que não faz muito sentido. Mas tinha o Mikael, que é a revelação do Campeonato Brasileiro, que é um jogador difícil de marcar, tem muita velocidade, e fez uma boa dupla com o Juan enquanto ele esteve em campo. E é o erro, e o acerto do Renato foi em demorar para lançar alguns desses jogadores do meio para frente. Realmente não tinham, assim, nenhuma grande condição para serem titulares do time do Grêmio. Patrick, Ferreira, Isaac, a não ser o PP, que é o outro erro que o Renato mostrou claramente para a gente no jogo contra o Flamengo, naquele 5-0. Talvez o Renato deveria ter sido um pouco mais ousado, Vamos lembrar a frase do André Rizek na Copa do Mundo 2014, colega do Sport TV. Filipão joga que nem Brasil, Talvez o Renato deveria ter jogado que nem Grêmio contra o Flamengo. Eu acho que a gente pode até voltar a debater isso outro dia, mas ele não perdeu por deixar de ser usado. Não, claro que não. Eu acho que mas poderia ter sido um pouquinho mais. Eu acho que não é nem ser mais ousado, eu acho que é ser mais inteligente na ousadia. Porque ele não foi inteligente na ousadia dele. Ele botou o Paulo Miranda na lateral quando se sabia que nem Paulo Miranda, que nem Galhardo, que nem Léo Moura ia dar jeito naquele time, então era melhor tu ter um lateral. Ele entrou com o André, que todo mundo sabia, todos os torcedores do Grêmio sabiam, toda a imprensa sabia que não ia fazer gol. Ele entrou com o André. Então eu acho que não faltou ousadia pro Renato, e sim inteligência. Agora, mas também o Tardelli... O jogo de ontem... mas pode parecer... Tardelli, desculpa, mas entre Tardelli e André, é melhor tu ter o Tardelli com uma perna só, É que é tipo assim... É entre tu te queimar a mão e tu queimar todo o braço, Tu vai te queimar, entendeu? É a mesma coisa. É melhor tu queimar a mão, É na mão ou no pé? Não tem... É ruim, entendeu? Era ruim. Talvez o PP fosse a melhor opção entre as três. É mais ou menos... É aí que eu queria chegar. Mas eu te entendo, o André era a pior das opções, com certeza. Era a pior. A maior prova que ele era a pior é que ele não fez nada no jogo. Mas o PP se mostrou, especialmente depois do jogo... É que, claro, depois que tu erra... É muito mais fácil tu ficar assim, tá ali, o certo tava ali, Então, mas o PP se mostrou que estava muito mais pronto que o André, que o Tardelli. É algo que a gente sempre falou, Não é uma coisa que tipo, deu errado e a imprensa começou a falar. Isso. Não, todo mundo falava, todo mundo falou todo momento que o André não iria dar certo. Podia tentar um cone ali no meio que talvez daria certo. Quando tu é criança, Mas o Renato, ele também só testou o André durante 2 anos e meio. Então, de repente, ele não tinha tido tempo suficiente para ver que não daria resultado. Mas em relação ao jogo de ontem,
Posso até parecer um pouco benevolente com os guris do Grêmio, a intenção não é essa, mas eu acho que é o tipo da partida que ela é legal pra gente destacar quem foi bem, mas ela não serve, eu acho que ela não serve pra gente avaliar quem foi mal. Primeiro porque assim, Inter e Grêmio gostam de se complicar com o Goiás historicamente no Serra Dourada. A pior defesa do Campeonato Brasileiro, Lembrando que esse time do Goiás, há pouco tempo, veio aqui ganhando o Internacional no Beira-Rio. Sim, o comparativo recente do Goiás, só para ajudar, foram 3 jogos de goleada sofrida em meio à vitória do Inter, né? É a única vitória do Goiás desse Brasileirão. Que acabou, óbvio, tudo bem. Mas... E tu soma a isso... primeiro turno ainda, né? Sim, tem um a mais. 10. Um a mais o Inter. E a gente soma isso que por mais que a gente tenha os campeonatos de aspirantes, né, tenha o time de transição jogando durante o ano, é muito diferente, né? Tu pega e bota, bom, vocês não jogaram nenhum jogo juntos de primeira divisão esse ano, agora vão lá. Acho que a experiência é importante. Claro. Eu acho que quando eu digo vão lá, não estou dizendo que foi errado, pelo contrário. Eu já disse, eu queria ter visto o Mediolado já contra o Cruzeiro, por exemplo. Mas eu acho que, então, assim, o jogador que consegue se destacar num momento desse, a gente tem que considerar. Agora, o jogador que, de repente, não foi tão bem, principalmente quando a gente fala do sistema defensivo... Também não dá para desconsiderar. Não dá. Não, eu acho que claro, dá para relevar. Eu acho extremamente interessante essa observação do Giovani. E eu dou um exemplo. Sistema de marcação, que o Diogo citou. Como um cara como Rafael Moura pode se aproveitar de um sistema que esteja mal montado, por exemplo. Quando o cara está indo lá cobrar o escanteio, ele olha e pensa, olha, tá mal montado isso aqui. Eu vou usar a minha experiência que eu tenho e eu vou me posicionar em determinado zagueiro, entre determinado meia que está talvez fazendo o primeiro pau. Sim, os 2 gols foram praticamente iguais. Exatamente. Só então, são assim, diferentes. é o que eu acho que isso conta na tese do Giovani, na ideia do Giovani, que é o fato de esses jogadores eles serem inexperientes na categoria profissional e eles terem que marcar, enfrentar jogadores muito mais experientes, na maioria das vezes, conta muito. Então, assim, se destacar entre os experientes é positivo, mas eu, enquanto inexperiente, talvez não ir tão bem assim contra um cara que joga futebol há muito tempo, também não pode ser régua. Acho que é muito interessante isso. É que é uma questão de bola parada, né? Que com bola andando, muito provavelmente a qualidade dos jogadores do Grêmio fosse maior do que a qualidade do Rafael Moura, por exemplo. Provavelmente com bola rolando ele não conseguisse fazer gol, porque ia ser desarmado, porque os zagueiros do Grêmio iam conseguir na qualidade técnica. Mas aí quando pega uma bola parada, que é uma questão de posicionamento mesmo, que aí a experiência conta tanto, justamente nessa hora de ver como é que tá a área, né? O Rafael Moura conhece muito melhor a área do que os zagueiros. Assim como a gente não pode levar a régua da seguinte forma. Ah, mas o PP é novo e entra no Grêmio e vai bem. Sim, no time titular, ele é o único cara novo. Não, é uma diferença de montar todo o time reserva. E ontem ele era o mais experiente, né? Montou a braçadeira de capitão, não sentiu, mas é também porque já está há mais tempo. Mas eu tenho um exemplo do jogo de ontem, do que o Giovani falou. O Isaac, que fez o gol, o segundo gol. Ele começou a partida... Belo gol, né? Um belo gol, gol de letra. Ele começou a partida assim, ele não sabia onde estava. Sabe quando tu chega num bairro assim, que tu não sabe onde tu tá? Era o Isaac, ele estava num lugar que ele não sabia onde estava. Ele entrou no jogo, não sabia se era atacante, não sabia se era meia, não sabia se era ponta, não sabia se tocava, não sabia se segurava. Aí, quando ele começou a se ajustar, ele fez uma boa jogada. Se ajustou mais um pouquinho, fez o gol. Claro, aí toda a condição dele muda um pouco, porque ele melhora com essa situação, né? Ele melhora com essa condição. Só que aí, claro, é aquela coisa da inexperiência, né? Cresce um pouco a sua própria régua. Se eu tô bem, se eu fiz um gol de letra, agora eu posso dar um tapa de letra, que nem ele deu no meio de campo, tentou um passe, né? Uma jogada que não deveria, coisa da idade, né? E ainda tem algo que interfere muito nisso, dele dar um tapa de letra e depois que ele dá outro, que é o fato de que não tinha um treinador na beira do gramado, né? Isso. E o treinador tava na beira da praia.
Mas Hoje, será que ele foi pro curso? Eu nem cheguei a ver isso, porque ninguém informou nada. Segunda-feira começa o curso. Hoje, né, no caso. Pois é. Mas eu ainda acho. Eu Ele é ainda obrigado a ir prefiro. pro curso, né? Se ele não vai no curso, ele não treina no Grêmio na Libertadores. Acho que é à tarde, não? Mas eu ainda prefiro ser, o tomara que moleque que dá Eu um acho que tapa de geralmente os letra. treinadores chegam de manhã e começa à tarde o curso. Então o Renato só vai chegar tarde. Ah, deve estar lá. Renato não ia perder a aula. Não, né? o Renato é tão estudioso que ele deve estar lá desde de manhã, né? Pro bem do disse. Grêmio, ele tomara que ele esteja Vocês lá desde ficam cedo. falando isso, o Renato está estudando dobrado. O Renato não precisava estar estudando 2 anos seguidos. É. Se ele tivesse feito o curso Pro, que é o que ele vai fazer agora, no ano passado, ele já teria terminado, né? Só que ele fez a A ano passado, porque ele perdeu o prazo da Pro, que seria no fim do ano, ele aproveitou as férias, fez a A e agora ele tem que fazer a Pro. Então ele está estudando 2 vezes. É que, de repente, ele Dando pensou... munição pro homem, será? Ele pensou semelhante ao Matheus, colega que trabalhava conosco aqui na RDC, que ele disse, bom, de repente ano passado, durante as férias, ele pensou, não vou fazer o curso, depois ter que fazer 2 vezes, mas é um problema do Renato do futuro, né? Eu agora vou pra praia. Então, de repente, isso, ele encomendou, o Renato de hoje paga pelo Renato É do importante passado. que o Renato fazer o curso porque é uma obrigação da CBF, da Comebol agora. Não tem mais prazo. né? Para Agora treinar já- times na Libertadores, o treinador tem de ter a licença E a pronta. Comebol a cobrou CBF? dele o que a própria Comebol deu a ele, né? Porque ele só pôde fazer em 2018 o curso, né, profissional de treinadores, pulando a categoria A, porque havia vencido a Libertadores em 2017. Então a Comebol deu a ele a indicação e a honraria de poder fazer o curso A profissional. própria CBF tentou ser legal com os treinadores e deu a Pro no início do ano passado, que foi quando o Renato não quis ir. Alguns treinadores fizeram, todos os treinadores que estavam nos 20 times da Série A, e a CBF tentou ajudar para ele, justamente para não precisar fazer agora. Isso. Então ele já fazia as 2 antes de propósito, porque teria que, para treinar na Libertadores em 2020, teria que ter essa licença. É que convenhamos, né? Ó, se precisa ter esse curso para saber jogar Libertadores. E aí o cara ganha Libertadores sem o curso. Então ele já sabe como é que se joga Libertadores, não precisa de um curso assim. E o Renato ignorou isso. Eu concordo em partes com essa ideia, Otávio. Porque Não, claro que o curso não é eu acho o especificamente para eu jogar acho o Libertadores, curso, mas todo enfim. curso relevante. Claro, todo. claro. Mas é que se você tem experiência prática, às vezes eu posso estar Eu acho que não até adianta falando de contra mim, né? Eu posso estar jogando contra mim. Mas né, o jornalismo é a maior prova disso, né? A experiência tem pesado mais do que Muito o curso. mais, né? Do Muito que mais do que o registro, curso. curso, diploma, Exato. qualquer coisa. Então, é até pesado, até estranho eu falar uma coisa como essa, mas é que no futebol, né? Eu não falo assim, o cara jogou bola, ele sabe treinar. Não. O Renato jogou bola, treinou, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e ainda querem dar a ele a obrigatoriedade de fazer o curso. Tá, ele tem alguma coisa para aprender? Tem. Mas todo o curso, sabe, 30 dias lá, ele não vai aprender nada? Vai, jogo. Com certeza ele vai aprender alguma coisa, Mas sabe que Pra bom, Tem um problema nisso que é o seguinte. Eu entendo que todo curso seja importante. Claro. Todo tipo de capacitação. Acho que todo profissional que quer fazer isso, que quer melhorar, é digno de aplauso, assim, porque mostra dedicação, pelo menos, com a profissão. Mas tem um problema para mim. De que vale ter o curso Pro da CBF? Poder treinar o time da Libertadores. Sim, porque a Comebol, né, teve pena da CBF, de a CBF estar fazendo um curso que os treinadores não tinham tanta assiduidade assim, e tinha o principal campeão, na época o Renato, não querendo fazer o curso, e aí a Comebol foi lá e instituiu. Por quê? O curso não vale fora do Brasil, para a Europa, por exemplo. Os treinadores brasileiros não têm absolutamente nenhum tipo de entrada no futebol europeu, e o fato de eles terem curso da CBF não muda em nada isso. Enquanto os treinadores argentinos, por exemplo, que o curso de treinador do país Argentina, da AFA, valia na Europa, hoje não vale mais, mas não faz absolutamente nenhuma diferença, porque vários treinadores argentinos são top da Europa, top 10, por exemplo. Não, e eles galgam espaço direto do curso da AFA no curso da Europa, né? Os treinadores brasileiros, eles completam os nossos cursos e eles não chegam lá. E assim, você faz... Se eles vão lá, é como se eles não soubessem nada. E você faz o categoria C, categoria B, categoria A e categoria profissional. São 4 categorias que você tem que fazer
para poder jogar a Libertadores da América. Presumo que o Eduardo Cudê já tem a licença Pro, né? Não, presumo que ele vai chegar no Brasil e não vai precisar fazer o curso, porque ele vem de fora. Mas eu presumo Porque a CBF não vai cobrar ele já vale, o dele já vai valer aqui. É. Então, Agora sim, a questão da validade do curso... tinha que em valer outro- na Europa. ok, eu acho que isso daí é uma coisa que precisa ser acertada. Tinha que melhorar o curso para valer. Certamente ele não deve ser suficiente, por Exato. isso que não vale. Tem alguma explicação para o curso não ser aceito. Claro. Mas eu acho que isso é um segundo ponto. A questão da obrigatoriedade, eu compreendo, né? Pô, o cara já ganhou, tu quer que o cara aprenda se o cara já dá aula, né? Contudo, a gente sempre cobra muito, né? A questão da profissionalização. Se discute profissionalização da arbitragem, né? A gente discute muito a questão do dirigente ser profissional. Eu, sinceramente, acho que é importante isso. E aí... talvez pudesse ter uma cláusula, se já foi campeão, não precisa, eu não sei. Enquanto não se discute isso, eu Tem acho... o ranqueamento da Libertadores, que foi o que o Diogo usou, Claro. né? Foi o argumento que o Renato Sim. teve para poder fazer e não fez. Mas eu, sinceramente, acho que obrigar o curso agora é interessante, sim. Pra gente ter um padrão. Bom, o cara não é qualquer um Claro. que... tava aqui... Pega a prancheta e vai ali pra beira do campo treinar os caras. Claro, não acontece dessa forma, mas eu acho Mas importante. Poderia. Então acho que é importante pro produto futebol, pro que o torcedor vai assistir, pro que a gente vai trabalhar, vai comentar. Eu concordo com isso. Tomara que melhore. Eu só acho que a CBF tem que oferecer melhor o seu produto. Se é um produto bom, capacitar um treinador a ponto de ele Tem que batalhar treinar um pra que ele clube de uma valha na Libertadores. Europa, pelo menos. Exatamente. Tem que... Olha, o meu produto é bom, tá vendo aqui? Tu tem que gerar interesse. Diogo, tu vai fazer o meu curso aqui, tá? O meu curso é bom. Mas onde é que o teu curso vai me levar? Tu vai fazer a Libertadores ali. Sim, mas eu treino normalmente na Libertadores. Eu sou o Renato. Eu treino. Não, mas tu vai ter que fazer isso aqui agora para treinar a Libertadores. Sim. Se pensar, é confuso. Tem que oferecer melhor o produto. Tem que trabalhar melhor. Se torna uma forma. obrigação e os treinadores vão fazer só por ser uma obrigação, né? E não por ser bom. Nós aqui, como jornalistas, enfim, a gente busca um curso de extensão, alguma coisa assim, porque a gente acha interessante, vai lá fazer para melhorar. Os treinadores não, eles estão sendo colocados lá, senta aqui nessa cadeirinha que agora tu é obrigado a fazer isso, porque senão não treina. Deixa eu fazer um convite. Diga. Eu queria falar algo interessante. Além de ser obrigatório o curso, ele é pago, né? Ele custa R$19 mil. Caso o Renato pague à vista, ele tem 5% de desconto. Olha aí. Mas deu o carro pro Luciano. Deixa eu fazer um convite para vocês. O Dair Helman vai estar no curso também. Os fãs de Michel Teló e da música sertaneja terão a oportunidade de assistir ao show do cantor com entrada gratuita. Não precisa pagar os R$19 mil lá, entrada gratuita. O Sistema Fê Comércio RS e o Sesc promovem a apresentação no domingo, nesse próximo domingo agora, no dia 15 de dezembro. Vai ser no Parque da Redenção, em Porto Alegre, a partir das 6 horas da tarde. Quem for à Redenção vai poder também aproveitar outras oportunidades que estarão sendo disponibilizadas pelo Sesc. A partir das 2 da tarde, ali no estacionamento da Avenida Setembrina, próximo ao Espelho d'Água, você poderá também aproveitar outras oportunidades que o Sesc vai estar distribuindo para vocês. Mais informações, vocês podem acessar o site do Sesc, o sesc-rs.com.br/centro, para obter mais informações. Ou ir então até o Sesc do Centro, que fica ali na Alberto Bins 665. Ou então ligando para o telefone do Sesc, o 51 3284 2071. Repetindo, 51 3284 2071. A atração ela integra a agenda do Natal Alegre, realizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Vamos ao recado do Zafari, porque no Natal sempre é possível operar milagres.
wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. O grande milagre do Natal, né? Claro, é o amor aí, grande mensagem do Zafari para a gente começar bem a semana aí, né? Com essa condição aí. Claro, o Natal pode mudar muitas coisas, né? Pode aproximar pessoas. Então, fique com essa mensagem aí do Zafari. Passe do Zafari para fazer o seu Natal ainda melhor. Fim do Brasileirão para o Inter, falamos do Grêmio, né? Do Inter, 0 pessoas surpreendidas, né? Com o final do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Só me surpreendeu uma coisa. O Inter conseguiu virar um jogo. É o que eu ia dizer, foi uma surpresa. Quando não precisava mais, o Inter fez uma coisa importante. Mas em dado momento no Campeonato quando... Brasileiro, perdão, Otávio, mas em dado momento de ontem, aquela não vitória do Goiás contra o Palmeiras deve ter dado chilique em alguém dentro do Goiás. Porque ontem, a não vitória do Goiás sobre o Palmeiras foi o que tirou o Goiás da Libertadores. Até a virada, né? Corinthians perdeu. Até a virada, claro. Até a virada. Não, quando está em jogo a taça do 7º lugar, o Inter parece que se esforça um pouco mais para conseguir, né? Segundo ano seguido. Agora, Não, foi... Não, ano passado foi 2018 terceiro. foi terceiro. Ano passado foi terceiro. Pedro, perfeito. Mas é uma taça que o Inter é Mas acostumado a é que é levantar. tão normal que... A não Não, ser que tu é- esteja falando que em 2020 o Inter vai ficar em 7º lugar. Eu Não, tava... torço que seja campeão. Eu tava olhando a coisa mais difícil de se conseguir no Brasileirão. É o lugar que o Botafogo ficou. não conseguir uma vaga para nenhum lugar, foi o que o Botafogo conseguiu, 10% de chance só de não conseguir nenhuma vaga. Então o Botafogo foi quem conseguiu a coisa mais difícil praticamente, porque é um campeonato onde quase metade vai para Libertadores, praticamente o que sobra vai para a Sul-Americana, 2 não vão para lugar nenhum e os outros 4 são rebaixados. Botafogo e Ceará foram para lugar nenhum, né? Isso, são os que ano que vem... Que justamente foram que se enfrentaram na última rodada do Campeonato e Brasileiro. empataram, né? Mas Agora, o Argel o Inter... disse, né? Missão dada, missão cumprida. O Argel, pelo amor O de Argel Deus. conquistou 2 pontos. Com o... E acha Sem que os salvou quais o Ceará. E é interessante, 2 pontos sem os quais o Ceará permaneceria na primeira divisão. A missão do Quem do salvou Argel foi o era, não Adilson deixar, Batista, era né? não deixar o Ceará perder. Porque era óbvio que o Cruzeiro ia perder os 2 jogos que tinha. Os adversários eram muito difíceis. Então, Acho que quem ajudou na missão foi o Adilson, né? Então o Argel Fux é um baita treinador, cumpriu a missão dele. Não, mas peraí. pelo amor de Só Deus. vamos falar a frase completa, né? É missão dada e missão cumprida ou abandonada, né? Porque a missão CSA... Mas eu não vejo o trabalho dele. Mas é no que CSA. se o Argel tem participação na permanência do Ceará, precisa dizer que quem ajudou também a outra parcela, os outros 50% são do Adilson, que saiu do Ceará com certeza, fora da zona de com rebaixamento e foi pro Cruzeiro e deixou o Cruzeiro lá até o final. É que a demissão do Adilson no Ceará foi injusta, né? Ele perde pro Flamengo. Sim, Ninguém o consegue Flamengo ganhar do teve bons Flamengo. 5 treinadores E esse ano. ele perde. Só que eu não vejo a campanha do Argel no Campeonato Brasileiro, principalmente, como uma campanha ruim. Ele, de fato, tem todas essas peculiaridades. É um treinador que fala bastante, é um treinador que é bem egocêntrico, fica gritando na beira do campo. Mas é um cara que pegou um CSA que estava praticamente rebaixado no início do campeonato, que ninguém dava nada para o CSA, fez uma campanha que ele ganhou do Inter, ganhou do Grêmio, fez bons jogos, conseguiu, de certo momento, tirar o CSA da zona de rebaixamento, e só o Argel que deu vida para aquele CSA. E o erro para mim foi justamente esse, não ter permanecido Ok, mas lá ele até o tem final. muito mais
participação e responsabilidade na campanha do CSA do que na do Ceará. Com certeza, mas Ceará ele não se discute. O Ceará ele ganhou os louros dos outros treinadores. Pelo Exato. amor de Deus, ganhou uma premiação. Seria também a pra mesma ele, coisa é que isso. culpar o Adilson ou o Lisca, que a É. gente costuma, já repetiu várias vezes aqui, que o Lisca não tem culpa sobre a campanha de 2016. Claro que não. É botar O que, esse... que o Mas Adilson é que ia se fazer o- no Cruzeiro? O Adilson Lisca- foi ali se preparar para 2020. Se o Lisca tivesse tirado o Inter de 2016 do rebaixamento, o Lisca seria o grande responsável por ter tirado o Inter do rebaixamento. É que aí é o mas o mérito- cenário que ele é o mérito encontrou o reverso, Inter- né? Excelente, ok, É que tu mas- vem só com coisas a ganhar, né? A gente discutiu isso quando o Argel assumiu o Ceará, que ele só tinha a perder. Porque se ele não fizesse nada, permanecesse igual, mais ou menos como foi, ele permaneceria fora da zona de rebaixamento, que é onde ele já tinha. Pro próprio, Ele correu um risco de rebaixar o pro Ceará. próprio ego dele ficou bom. Mas pro Ceará, Vídeo entrevista Não, mas de ainda o Ceará assim, não mudou nada. ainda assim aí, eu acho que a declaração dele do missão dada, missão cumprida, pelo amor de Deus. e ela vem completando um raciocínio que ele tinha feito, lembrando dos times que ele tirou do rebaixamento, inclusive dizendo em 2016 tirei o Vitória, mas um turno inteiro foi com o Inter numa situação bem difícil. Não deixou na zona de rebaixamento, é verdade, mas teve uma vitória em 20 jogos. Não, mas certamente o Inter com o Argel era líder do Campeonato Brasileiro. Sim, e depois teve uma vitória em 20 jogos. Nem ele acredita. Mas Tanta gente se iludiu naquele jogo do Mas Atlético Mineiro. o Argel agora, O Inter e tinha isso eu acho que é ganhado- positivo, O Inter tinha ganhado de São Paulo, fora de casa. o Argel agora vai ter um trabalho de novo de ano inteiro com o Ceará, né? Vai poder iniciar o ano treinando o Ceará, Ano inteiro, que é um né? clube Boa sorte importante pro no Nordeste. É, que ano inteiro não, porque vai cair talvez em abril. na Copa do Nordeste, se ele já não vencer pro Fortaleza, já balança. era. É Já difícil, balança. Porque é sabe? muito difícil e o peso é muito o Lisca, grande. que é o Lisca, caiu nessa. Né? Referência, estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Este é o CIE. Há 50 anos, uma história de infinitas possibilidades. Conheça e participe dos programas do CIE você também. Vamos ao recado que o CIE tem para você. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para você ter mais detalhes, ligue para o telefone do CIE, o 3363.000, ou então acessando o site do CIE, o ciers.org.br. CIE, infinitas possibilidades. Falando, para encerrar o Virando o Jogo dessa segunda-feira em infinitas possibilidades, foram tantos nomes já citados pelo Internacional para a próxima temporada, eu posso dar uma mão, né? Que o nome mais recente é o do Musto. Um volante. Tem que preencher E que a não cota, joga né? desde 2017. Eu diria que isso aí é o nome mais acertado mesmo. Né? Perfil de contratação do Inter. É que juntou a Jogador fome que com a vontade agrada. de comer. É. Um jogador de confiança do treinador, com uma posição que o Inter adora. E fala espanhol. E fala espanhol. Sabe o que ontem me disseram num grupo, e eu vou concordar com essa pessoa que me disse no grupo, não vou dar o nome porque talvez ela não queira. Isso me lembra o Nico Freitas do Diego Aguirre. É o jogador que faz um tempão que ninguém vê, que ninguém sabe exatamente o que ele pode dar. Mas faz um tempo que ninguém vê, não. Eu nem conhecia essa pessoa, esse jogador. O Nico ou o Musto? Os dois. Não, o Nico também não Não conhecia conhecia muito. o Nico antes de vir pro O Inter. Musto tá, não, o você Musto, é mais conhecido o Musto é um porque já pouquinho mais quase conhecido. veio pro Grêmio, né? Mas ele tá parado, né? Tá com doping, né? O Musto tava naquele Rosário Central que elimina o Grêmio na Do Cudê. Libertadores. Isso aí. E depois o Cudê levou pro Tijuana. Isso. Porque o Cudê... E aí o Cudê tem os bruxos Tito dele, vai né? ele tem os Claro. bruxos. Montoya é um dos bruxos dele. O próprio Musto, o zagueiro... Donati, é que ele leva para os clubes onde ele vai. E alguns vão vir, só que o Inter, de novo, vem Ele na podia Copa... trazer um outro bruxo dele pra Porto Alegre, talvez fosse bom. Marco Rumen. Não, Chervi.
jogador do Benfica, Brujo. que está lá parado no Benfica, não joga, era um garoto sensação, bem diferente do Sarrafiori, né? Se eu Bem fosse o Inter, se eu fosse um diretor do Inter, eu preferia trazer o Montoya do que trazer o Musto. Nenhum dos dois. Ah, vou ser sincero, não treina nenhum dos dois também. O Musto é o seguinte, É que ele... o Montoya é um segundo volante, pelo menos. O É uma Musto posição em que o Inter está mais carente do que... Vou falar com propriedade. Ninguém sabe a situação real do joelho do Rodrigo Dourado. Ninguém sabe. E joelho, quando ninguém sabe o que é, quando vai voltar? Fez o que o Rodrigo Dourado? Uma artroscopia? 2? Então o Inter precisa de um primeiro volante. Só que não confia de novo nos garotos que tem na base. Não pode investir num jogador de mais de 30 anos reserva. que está parado por doping no segundo escalão da Europa como o Musto. Tá, Só porque ok. Precisa fala de repente espanhol. um jogador para disputar a posição, então se reserva do Lindoso. Quem é o titular da lateral esquerda? Quem é um Natanael? meia? Um segundo atacante? Muita coisa que outros programas certamente nós teremos tempo para debater. Senhores, muito obrigado pela participação Obrigado, de todos valeu. aqui nessa segunda-feira. O Virando o Jogo volta amanhã, 13h, claro, repercutindo todas as suas necessidades e condições ainda do final de 2019 e, claro, a projeção de 2020. Tenham todos uma ótima tarde, até amanhã. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.